vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Vanessa Macedo e hoje eu trouxe para vocês uma história sobre Ana, que inclusive fiz uma enquetezinha lá no meu Instagram e muitos de vocês disseram que não conhecia sobre essa história. E bom, eu pensei, vou trazer para vocês, seria muito interessante, né? Então se viu já inscrito no meu canal, então se inscreva, tá bom? Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, deixa seu like pra me ajudar, compartilha com seus amigos. Se você acha que o meu conteúdo pode ajudar mais algumas pessoas, se você não me segue no meu Instagram, por favor, vai lá, me segue, tá bom? Eu posto diversos conteúdos legais, falo sobre cabelo, dicas, eu tô sempre ativa nos stories, e eu gostaria muito que vocês estivessem lá comigo, tá bom? Então vamos começar o vídeo. Ana, gente, é uma mulher de oração, Ana é uma mulher muito forte, ela é um exemplo de pessoa. Ana viveu numa época muito difícil, as coisas não eram fáceis, as mulheres eram oprimidas, brigas entre casais, entre filhos, era uma situação muito horrenda. E Ana foi forte, Ana conseguiu vencer sobre tudo isso. Ana, ela era casada com Eucana, um personagem da Bíblia. Esse Eucana, ele tinha duas mulheres, né, que era ela e a outra era Penina. Penina, ela tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos, Ana era estéril. E um dos motivos mais importantes, mais legais que eu achei sobre a história de Ana é justamente o motivo dela não poder ser mãe, né? Assim como outras personagens aqui da Bíblia falam que elas eram estéreis, como Raquel, Isabel também eram estéreis e Ana também era. E o que eu vim trazer para vocês hoje é um exemplo para vocês pegarem e usarem, tá bom? Ana sofria muito, muito mesmo, muito. Dentro da sua casa, fora da sua casa. Dentro de casa, Ana sofria humilhações pela sua rival, que era Penina. Porque Penina tinha filhos, né? Ana não tinha. E Ana sofria muito, muito mesmo com isso. Mas Ana foi forte, Ana venceu. Porque imagina você estar no mesmo teto sobre outras pessoas e tem uma pessoa que lá pode ser mãe e você não pode ser mãe. E eu imagino que deve ser uma situação muito, muito difícil, muito delicada. Eu imagino que Ana deve ter sofrido muito. E Penina não deixava barato. Penina botava rasgando mesmo com tudo sobre Ana, mas Ana não desistiu, não deixou com que o inimigo viesse e atrapalhasse aquela relação. Ana foi forte, Ana orou ao Senhor e venceu muitas batalhas. Logo depois veio o seu marido a desencorajava. Como assim desencorajava? O seu marido, ele não era daquelas pessoas assim que apoiava Ana, não apoiava ela no seu sonho de ser mãe. Então, porque pensa assim comigo, Ana vivia um tempo muito difícil, né? Ana vivia sob o mesmo teto que uma pessoa que deixava ela triste, que desmotivava, que humilhava. E ainda tinha o seu esposo que não fazia nem a mínima. Na Bíblia fala, né, alguns trechos aqui da Bíblia fala que ele diz assim: não sou eu melhor do que 10 filhos, que a história de Ana se encontra em 1 Samuel. Se você tiver querer encontrar mais direitinho a história, 1 Samuel, do capítulo 1º, do capítulo 2º, tu vai entender muito sobre a história de Ana. E Ana sofria muito com isso, Ana ficou muito triste com o seu esposo, porque pensa, eu tenho um sonho de ser mãe e meu esposo não tá nem a mínima comigo, não tá nem aí, me vê chorando pelos cantos e não vai lá me dar uma palavra de apoio, não fala assim, tá tudo bem, você vai conseguir, você vai vencer, você vai ser mãe, vamos fazer uma campanha, vamos orar no tempo de hoje, né? Mas naquele tempo ele não fazia isso. Por mais que Eucana amava Ana, mas ele não se esforçava, ele não media esforços para o sonho de Ana. Então Ana vivia muito triste. A Bíblia também fala em alguns trechos, no primeiro capítulo, sobre humilhações que ela vivia dentro da igreja, acusações, resumindo a palavra.
Ana era acusada de bêbada dentro do próprio templo, né, pelo Eli. Eli, vamos imaginar que no tempo de hoje ele era o pastor. E tem uma parte aqui que eu vou até mostrar pra vocês. Ele fala aqui, e disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ou seja, acusava ela. Então eu imagino que Ana tinha tudo pra desabar, sabe? Tinha tudo pra desistir, tinha tudo pra jogar pro alto. Mas Ana foi forte, sabia? Vamos imaginar que no tempo de hoje, esse Eli, vamos supor que ele era um pastor hoje, no tempo de hoje. Se as mulheres de hoje em dia vamos supor que aquela Ana vivesse no tempo de hoje, com certeza ela faria uma campanha de oração para tirar o pastor, para desaparecer, ou muitas delas ia sair da igreja, ia congregar em outras igrejas, como tem muitos exemplos de pessoas que eram crentes, mas deixou o inimigo bagunçar e saiu da igreja e bagunçou tudo. E Ana, ela não fez isso, Ana orou ao Senhor, Ana foi forte e venceu. E eu acho muito interessante, porque Ana, ela podia, sabe, ela podia jogar tudo pro alto, ela tinha tudo pra amarrar uma corda no seu pescoço e morrer, sabe? Hoje, se Ana vivesse no tempo de hoje, com certeza ela estaria com depressão, querendo se matar o tempo todo. Não saía de casa, já tinha desistido de tudo, já tinha jogado tudo pro alto e tinha acabado ali, sabe? E não, Ana não fez isso. É isso que eu acho interessante em Ana, porque por mais dos problemas, por mais das dificuldades, Ana conseguiu vencer, Ana foi forte, Ana orou ao Senhor. Ana orou ao Senhor muito, muito, ela se humilhou aos pés do Senhor. Então Ana é um exemplo muito forte de mulher vencedora, porque pensa, vamos voltar a recapitular atrás. Ana vivia num tempo difícil, onde as coisas eram difíceis, o pecado reinava e tal, as mulheres eram oprimidas, brigas entre casais, entre filhos. Ana vivia sob o mesmo teto que uma pessoa que sua rival, né, deixava ela triste, o seu esposo também deixava ela triste, era acusada na igreja de bêbada, né, então ela tinha tudo para acabar a vida dela ali e pronto. Mas ela foi curada. Tem uma parte que também fala aqui, no capítulo 1, 17. Então respondeu Eli, o mesmo que acusou ela. Eli. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe pedisse. E disse ela: achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, a partir daquele momento que Eli falou aquelas palavras para ela, a partir daquele momento ela foi curada. Toda a sua alma amargurada, toda a sua tristeza, o seu sofrimento, porque Ana já praticamente estava muito triste, a sua alma estava muito ferida. E Ana foi curada, Ana ficou perfeita naquele momento, naquele dia, tá bom? Eu acho muito, muito bacana essa história por causa disso. Todos os problemas que Ana viveu, e sim, são problemas que hoje em dia temos bastante, temos muitas mulheres hoje em dia que vários desses fatos acontecem e elas não são fortes o suficientes. Então Ana venceu aquilo tudo, ela passou por tudo aquilo e Jesus, ele entregou sim um filho para ela. Tem uma parte que fala aqui também, aqui Ana consagrou o filho antes mesmo de Deus a conceder. Ana, ela queria muito o filho e ela fez um voto. Ela falou assim, ela, pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, ela fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderdes à aflição de tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva não esquecerás, mas a tua serva terás um filho varão.
Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana fez uma promessa, ela fez um voto de que ia entregar o seu filho para o Senhor Jesus. Então Ana não queria só um filho, Ana queria que ele fizesse alguma coisa para o Senhor Jesus. Ana queria que ele virasse um servo de Deus. E foi isso que aconteceu, né? As histórias mais pra frente contam sobre isso. Ana se alegrou em Deus e não em Samuel. Como assim? Ana ela ficou muito feliz, não porque ia ser mãe, não pela maternidade. Ana ficou feliz porque Jesus ouviu suas orações, porque Jesus a curou, a libertou, a salvou, sabe? E a sua alegria era Jesus, a sua maior alegria era Jesus. E é isso que o tempo todo Ana está ensinando. Eu pude perceber que por todos esses problemas que Ana sofreu, é isso que Ana está nos ensinando. É isso que Ana quer que nós façamos, apesar dos problemas. Ore, confie, acredite no Senhor Jesus, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa base, a nossa rocha. Então, temos que estar sempre firmes na presença dele. Então, é isso que Ana nos ensina. Concluiu o assunto. Ana recebeu de Deus mais do que pediu. Vou ler para vocês vão conseguir entender. No capítulo, no segundo capítulo, 18 ao 22. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um efode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ele abençoava Eucana e a sua mulher. Olha, o mesmo que chamou ela de bêbada no templo, abençoou seu filho e é a sua mulher. E dizia: o Senhor te dê semente desta mulher pela petição de que fez ao Senhor. E voltava para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve, olha só que lindo, gente, e teve 3 filhos e 2 filhas. Ana pediu ao Senhor um filho. Jesus deu em dobro para ela. Deu 3 filhos e 2 filhas. Essa é a atacada final. Aí a nossa história. Vocês perceberam o quanto Jesus é maravilhoso? Ana sofreu muito, gente. Ana sofreu muito. Muito, muito mesmo. E Ana pediu um filho e o Senhor deu em dobro. Eu acho muito bacana essa história. E eu quis mesmo trazer essa história pra vocês. E isso que eu quero dizer pra vocês hoje, mulheres que estão assistindo o meu vídeo. Não fique triste, não desanime. Se você não é mãe ainda, tá tentando ser mãe, não consegue ser mãe, não fique triste, não desanime. A sua alegria está em Deus. Tá bom? Você tem que se alegrar em Deus. É nele que você tem que confiar. A sua força, a sua rocha é Ele, sabe? É nele que você